Glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Obedecer é melhor do que sacrificar. Já estamos na nossa 11ª lição, cujo tema é a queda e restauração de Davi. Seu texto áureo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. E a verdade prática: nunca devemos ignorar nossas fraquezas, mas tratá-las com vigilância e oração. A lição de hoje está dividida em 3 unidades, onde a primeira unidade vai falar sobre o caminho da queda, segundo, os perigos do pecado e terceiro, a restauração de Davi. A nossa lição ela tem 3 objetivos a ser alcançado. Primeiro objetivo, compreender a realidade da tentação. Segundo, vigiar e orar para sustentar a nossa integridade. Terceiro, arrepender-se quando pecar. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e gostaria de agradecer a todos meus irmãos, as minhas irmãs que aqui cooperam, assistem nossos vídeos, estão aí também compartilhando. Nosso muito obrigado. Que Deus possa recompensar grandiosamente, poderosamente. E você aí, meu irmão, minha irmã, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, acione o sino da notificação para não perder nenhuma das lições aqui ministradas semanalmente. E se você puder também, diga de onde você está falando, qual o estado, qual o município, de onde nos ouve e de onde nos vê, para poder sabermos o poder de alcance que tem a nossa lição. A introdução da revista vai dizer que a biografia do rei Davi, do grande rei Davi, é uma das biografias mais impressionantes de toda a Bíblia. Ele recebe uma quantidade muito grande de elogios, né? Ele não é à toa que é o homem segundo o coração de Deus. Contudo, existem 2 episódios que mancham aí a biografia dele, a carreira dele. Um é esse que vamos estudar aqui agora, o adultério dele com Betseba, e o segundo é em relação ao censo que ele promove para saber o poderio bélico do seu exército. Isso vamos estudar mais na frente. Quando levamos em consideração aquilo que as Sagradas Escrituras menciona a respeito de Davi, vamos perceber, nos parece impossível que Davi venha cometer algo que venha promover a sua queda moral, que venha manchar a sua biografia em função de tudo aquilo que a Bíblia vem mencionando. Mas aí mostra justamente que aquele que parece até ser o mais forte, aquele que parece estar mais voltado para o Senhor, também precisa tomar muito cuidado para não cair. Daí a recomendação de Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Então, todos os seres humanos, seja aqueles que estão mais voltados para o Senhor, ou aqueles que estão mais distantes, precisam vigiar, precisam orar, precisam tomar cuidado, precisam ser vigilantes para que não venha a cair. A primeira unidade vai falar a respeito do caminho da queda. Número 1 da primeira unidade vai falar da ociosidade, fazendo referência ao versículo 1, capítulo 11, que diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então, agora Davi ele é rei de toda Israel. Se formos observar a lição passada, Davi havia sido
considerado rei apenas em uma parte, uma pequena parte ali em Judá, e agora ele é clamado a rei em toda a Israel. E com o passar do tempo, Davi sempre saía à frente das batalhas, como todo rei deve fazer, ir à frente da batalha, conduzir o seu exército nas conquistas. E Davi, com o passar do tempo, alargou demais as suas fronteiras, realizou várias conquistas, mas chega esse momento que agora Davi manda o seu general Joabe comandar o exército, e o exército está em guerra, e a nação de Israel está em guerra, mas Davi está ocioso, Davi está de folga, descansando ali no seu palácio, lugar onde ele não deveria estar. Ele não poderia estar descansando no momento em que toda a nação está em guerra, no momento que seu exército está em guerra e no momento em que ele deveria estar à frente desse exército. Então, nada contra esse descanso ou de estar no palácio sem fazer nada, nada contra, mas esse não era o momento. Os historiadores vão falar a respeito, e Davi estava ali no lugar errado, na hora errada. Então não era tempo de paz. Davi, ele estava muito acostumado com as vitórias, com as conquistas, e dessa feita agora, ele fica em casa, ele fica no seu palácio e manda o seu exército, junto com o seu general, batalhar. Davi, ele já tinha chegado no topo, já tinha chegado ali no ápice. Ele era um homem muito aclamado, era um homem muito bajulado, ele era um homem quase que idolatrado. E isso fez com que ele se descuidasse, ficasse ocioso, mandasse seu exército ali e ficasse ali no palácio descansando, sem fazer nada, de forma ociosa. Quando se chega ao topo, quando se está no ápice, ou quando se encontra-se na maior fartura ou numa determinada paz, aí o perigo ele aumenta, aí a situação é que deve ser mais vigilante, as pessoas devem ser mais vigilantes quanto a isso, aonde a aparência de que está tudo bem, tudo certo, tudo na maior perfeição, aí que se deve dobrar os seus cuidados e a vigilância, coisa que Davi não fez, muito pelo contrário, se tornou ali um alvo fácil para suas tentações, né? A tentação, a sua cobiça e também a tentação do maligno. E ali ele foi alvo de uma grande tentação. E assim também somos nós, precisamos redobrar nossos cuidados. Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, parece que está naquela paz, naquele marasmo, aí que devemos dobrar os nossos cuidados, sermos mais vigilantes, porque de onde se menos espera, aí que vem as investidas do inimigo. Número 2 da segunda unidade vai falar a respeito ele ignorar as advertências, está lá no versículo 3, capítulo 11, que diz assim: Davi mandou perguntar quem era, disse-lhe, é Betseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu. A revista vem comentando a respeito, dizendo que Deus sempre ele vai alertar, Deus sempre vai informar de um perigo iminente, de algo que possa ocorrer, na qual o seu servo, aquele que serve ao Senhor, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, sempre o Espírito Santo vai alertar esse servo, esse ser, né, com o perigo que está por vir, com a questão de pecar contra o Senhor, com a questão de desagradar ao Senhor. Então, ele vai alertar, e esse alerta pode vir através de uma pessoa que vai falar algo, ou através de um sermão que essa pessoa vai ouvir, ou através de alguma forma que Deus possa alertar esse ser, esse servo. E com Davi não foi diferente. Quando Davi ele está ali de forma ociosa e está passeando no terraço do palácio, ele ali de forma ociosa passeando, ele olha do seu terraço e vê ali uma linda e bela mulher tomando banho, como se ele tivesse simplesmente olhado e parado por aí,
já seria ruim, porque ele estava no local errado, na hora errada. Mas ele vai mais a fundo, ele vai verificar, averiguar de quem se tratava, né? Aquilo chamou a atenção de Davi, chamou a atenção aos seus olhos, né? Foi muito agradável aos seus olhos. E ali ele manda um servo, procura saber, junto ao servo do palácio, procurar saber quem era aquela bela mulher que estava ali. E a informação chega até ele, ela é filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então essa informação já seria um alerta para Davi, né? É uma mulher casada, é uma mulher comprometida, apesar de ele ser rei, apesar de ele poder ter várias mulheres e concubinas, mas aquela mulher, ela já tinha um dono, ela já tinha um compromisso, ela já tinha um esposo. Então isso já seria o suficiente para Davi retirar-se do local, tirar seu time de campo. O que Davi não deveria ter feito é ignorar a informação que chega até ele de que ela era uma mulher casada, ela era a esposa de Urias, o Heteu. Era o suficiente para que ele parasse por ali mesmo, e ali ele não iria cometer maiores problemas. Número 3 da primeira unidade vai falar a respeito do descuido em tempo de sucesso. Faz menção ao versículo 6, capítulo 11, que diz assim: Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. A revista vem comentando de que a quebra da integridade e a flexibilidade dos valores e os princípios bíblicos, princípios da palavra, né? A quebra desses valores e a flexibilização disso tudo vai promovendo a queda agora do ser humano, né? E essa quebra, essa flexibilidade é em função daquilo que o mundo vem pressionando o ser humano quanto a manter esses valores, a manter essa integridade, manter agora esses princípios. À medida que se vai flexibilizando, à medida que vai se moldando, né? O apóstolo Paulo já vai dizer ali, né? Não se conformete com as coisas deste mundo, né? O entendimento dessa expressão é dizer assim, olha, não tome a forma que o mundo está aí conduzindo, que está aí levando, né? Não se conformeje, não tome a forma que o mundo tem. E muitas das vezes a flexibilização, a quebra desses valores, cedendo gradativamente, vai promovendo agora a queda desse ser humano, né? Gradativamente, pouco a pouco, vai fazendo as coisas que todo mundo faz. Isso é normal, isso agora pode, não tem nada a ver. Então geralmente vai se flexibilizando, vai quebrando esses valores. E aí, quando se observa, quando se percebe, a pessoa já caiu, a pessoa já se desviou. Então Davi ele trama, né, contra o esposo de Betseba, contra Urias. Ele começa agora, ele manda um mensageiro, manda uma mensagem para o seu general, para que Urias viesse até ele, né, e ele começa a tramar. Então a gente observa que Davi agora ele está se flexibilizando aí com os valores, ele está aí agora quebrando esses princípios, esses valores, que ele sabe que não poderia ter feito isso. E essa quebra, né, gradativa, pontual, vai fazer com que Davi venha a cair, venha agora promover a queda de Davi. Vamos observar que o mal e o pecado eles são cumulativos, e à medida que o tempo vai passando e essas concessões vão sendo cedidas, vão acontecendo, agora acontece tudo de ladeira abaixo. A revista vem comentando, né? É aquela história de que um abismo puxa um outro, à medida que a pessoa vai praticando e acha que isso é normal. Quando ela se expande, ela já está totalmente envolvida com esses problemas, com esses pecados. E o pecado, quando ele aparece, ele não aparece
de forma aos olhos do ser humano, de forma má. Não, ele aparece aos olhos do ser humano como algo agradável, né? Isso nos reporta ao Jardim do Éden. Assim como Davi estava ali passeando no palácio e olhou e viu aquela mulher formosa, muito bonita, agradável a seus olhos. Isso nos reporta ali ao Jardim do Éden, que quando Eva viu aquele fruto, e a palavra vai dizer que era agradável aos seus olhos. Então, o que nos leva muitas das vezes a pecar são os nossos sentidos, nossos 5 sentidos, né? Através desses 5 sentidos é que esse desejo, essa cobiça, essa vontade, essa concupiscência, ela cresce dentro de nós, através do sentido do olfato, através do sentido da visão, através do sentido do paladar, através do sentido da audição, do tato. Então são esses sentidos que o ser humano tem, que ele precisa ter cuidado para que ele não venha se deixar levar, venha a ser cometido agora pelos desejos desenfreados, essa concupiscência chamada na Bíblia. Vamos observar que parece que Davi ele não soube lidar com o sucesso. Assim como ele soube lidar com a perseguição, com os problemas e a dificuldade que ele estava vivendo quando ele estava sendo perseguido por Saul. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele cometeu menos problemas, menos atrocidades. Quando ele estava ali rodeado de bênçãos e vitórias, parece que Deus ficou no segundo plano. A gente vai observar que o pecado de Davi é um pecado de um ser humano, aonde o pecado se apresenta como algo agradável, né? E a revista vai colocar aqui como se fosse um anzol, aquele anzol que vai fisgar o peixe. Ele não vai simplesmente com aquele ferro grosseiro ali, pontudo, para pegar aquele peixe, mas ele vem coberto com algo, aquele anzol vem coberto com algo agradável aos olhos, agradável ao paladar, e o peixe se sente atraído pelo aquilo que é agradável, e aí quando ele menos espera, ele é fisgado. E assim também é o ser humano. O ser humano, quando ele vê algo, é belo aos olhos, belo uma boa conversa, né? Algo agradável ao paladar, ao olfato, e aquilo atrai o ser humano de forma que, quando ele menos espera, ele é fisgado, né? Fisgado ali pelo pecado, é presa fácil quando não se está vigilante com relação a essa situação. E a segunda unidade vai falar a respeito dos perigos do pecado. Número 1, vai falar a respeito do pecado oportunista, fazendo menção ao versículo 2, capítulo 11, que diz assim, olha: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Então olha só, Davi ele está ali, né? Não foi para a batalha, não foi para a guerra, ficou no seu palácio, e ali se levantou do seu leito e ali foi dar uma caminhada, andar pelo terraço da casa real, e ele se depara com essa visão, uma mulher tomando banho, uma vizinha tomando banho ali, e a palavra vai dizer que ela era muito formosa, e isso agrada aos olhos de Davi. Então vamos observar que Davi não precisou ir muito longe para que essa tentação viesse até ele. Ele estava ali dentro da sua casa, no terraço, ele se depara com essa situação. A revista vai dizer que o pecado está à porta, o pecado ele nos espreita, ele está sempre ali na esquina esperando uma oportunidade, né? Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7 vai dizer que ele está sempre à porta, ele está sempre à espreita, né? E também confirma isso lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, que o pecado está sempre de prontidão e precisamos tomar cuidado. Davi ele nunca fugiu de uma batalha, isso mesmo quando ele ainda era garoto, adolescente, lutou com o urso, lutou com o leão, nunca fugiu de uma batalha.
Mas agora, quando ele está ocioso, quando ele está agora sem fazer nada, ele não consegue resistir, ele não consegue ficar de pé, ele não consegue se conter. Então Davi ele dá uma oportunidade, ele dá uma brecha para que viesse a tentação, o pecado, simplesmente pelo fato dele ter ficado em casa, ocioso, sem fazer nada. E uma das situações de todo e qualquer ser humano, para que ele venha fazer coisas que desagrada ao Senhor, que venha a pecar, é quando ele não está fazendo nada, quando ele não está ocupado, principalmente o cristão, quando ele não está mergulhado, empenhado, dedicado na obra do Senhor, e aí os pensamentos ficam vagos, né? Ele fica ocioso e o pensamento vai longe, e isso promove agora a oportunidade para o pecado, dá a brecha, a oportunidade que o tentador precisa. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O ser humano, ele cobiça. Então, somos tentados pelas nossas cobiças, mas também somos tentados pelo inimigo das nossas almas. O Satanás é o inimigo das nossas almas. E ele age, e ele promove, e ele realiza essas tentações para o ser humano. E o número 3 da segunda unidade vai falar a respeito do pecado insensibiliza. Está lá no versículo 15, capítulo 11, que diz assim: escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Então a carta que Davi manda pelo próprio Urias está dizendo ao general para que coloque Urias no fronte da guerra, no fronte mais arriscado. E quando ele estiver nessa batalha na fronte, ele pede para que o exército recue, para que ele fique ali no fronte, no local mais perigoso, ele venha a ser ferido e venha a morrer. Então Davi tramou ali de forma insensível, né? Vai dizer aqui que essa insensibilidade, né, que o pecado promoveu na mente e no coração de Davi para botar Urias ali num local mais perigoso para que ele viesse morrer, ele ficar com a mulher de Urias. Então o pecado ele vai promovendo essa insensibilidade, essa frieza, a ponto de Davi cometer algo assim abominável, tramando a morte de um outro ser humano. O homem tão caridoso chega a esse ponto, ele usa a máquina que ele tem na mão, e ele maquina, ele seduz, e ele mente, e ele trai, ele adultera e mata. Nós nos perguntamos como isso é possível. Como isso é possível a um ser humano cometer algo desse tipo, e principalmente a Davi, o homem segundo o coração de Deus? E a resposta é a seguinte, é que o pecado, ele torna a pessoa insensível. O pecado, ele vai acontecendo gradativamente, e isso não fere a mente, não fere o coração dessa pessoa que está praticando esse algo. E quando se vê, é aquilo que se diz a palavra, um abismo puxa o outro, e quando ele menos espera, ele já está até o pescoço, ele já está totalmente comprometido. Nós devemos lembrar que a velha natureza, a natureza caída, essa que foi criada ali no Jardim do Éden com o primeiro pecado, essa velha natureza está presente a todo e qualquer ser humano, e ela está ali gritando dentro de cada um de nós. Tanto a natureza nova, né, a nova natureza, como a velha natureza. E aquela que vai vencer é aquela que for mais alimentada, né? A natureza carnal e a natureza espiritual. Aquela qual o ser humano vai alimentar, essa vai vencer, né? Então, parece que a natureza caída, a velha natureza está ali, está mais viva dentro de Davi, viva ali, está mais gritante, e agora ele está cometendo esses atos. A terceira unidade vai falar a respeito da restauração de Davi. Vamos observar que Davi, ele pecou contra Betseba e também em tramar o assassinato de seu esposo Urias, né? Mas esse pecado, tudo isso que foi promovido por Davi,
vai haver sérias e grandíssimas consequências disso. Mas vamos observar que Davi ele é restaurado. Ele não vai andar cabisbaixo o tempo todo, ele não vai andar com o peso desse pecado o tempo todo. E assim somos nós cristãos, né? Podemos ser restaurados pelo Senhor quando nós confessamos os pecados e quando nós nos arrependemos dele. E isso aconteceu com Davi. O número 1 da terceira unidade vai falar que, olha, Deus tudo vê, fazendo referência ao versículo 12 do capítulo 12, que diz assim: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Ninguém consegue se esconder dos olhos do Senhor, tudo o Senhor contempla, tudo o Senhor sabe e vê. Se formos no mais alto monte, lá o Senhor está. Se nós formos no mais profundo abismo, lá o Senhor ali também está presente. Então nós não conseguimos fugir aos olhos do Senhor. E parece que ali todo o pecado que Davi fez, pecando com Betseba, tramando a morte de Urias, parece que havia dado certo, né? Conivente com o silêncio de Joabe, o seu general, e também com Betseba, ali também, só essas duas pessoas que praticamente sabiam de tudo, parece que tudo havia dado certo. E também parece que as escrituras, o narrador bíblico mostrando ali que parecia que o Senhor estava ausente desse processo todo, né? Mas só parecia, porque aquilo que Davi estava semeando, aquilo que Davi estava realizando, ele ia ver consequência disso tudo. Havia também, ele iria colher aquilo que ele estava plantando. E também isso vem contrariar o engodo satânico de dizer assim, olha, o pecado não é tão ruim, né? Olha só, o pecado não é tão ruim assim, parece que tudo deu certo, mas só parecia. Então a verdade bíblica permanece e vai dizer que o pecado deixa um rastro desastroso para trás. E parece que agora Davi vai ter que lidar com essas consequências, com o fruto de todo esse plantio, de toda essa semeadura dele. E a revista vai colocar aqui 4 consequências desses pecados. Primeiro, vai dizer que a espada jamais se separará da casa de Davi, está lá no versículo 10. E segundo, vai dizer que, olha, tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo. Está lá no versículo 11. Terceiro, tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel em plena luz do dia. Está lá no versículo 12. E o quarto vai dizer que o filho que de ti nasceu morrerás. Então Davi tinha que lidar com toda essa consequência, né, dos atos que ele praticou, daquilo que ele mesmo plantou, agora ele tinha que colher. O número 2 da terceira unidade vai falar a respeito do arrependimento. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, a parte A, que diz assim: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Deus então ele envia o profeta Natã até a presença de Davi e faz com que ele caia em si, né? Ele observe, Davi ele não toma iniciativa própria, diz assim, olha, eu pequei e por isso agora eu vou confessar meus pecados. Não, ele não toma essa iniciativa própria. É preciso que Deus mande até a presença de Davi agora o profeta Natã, para que possa agora ajudar a Davi a fazer ele reconhecer esse pecado. E Davi, por um tempo, ele até tentou esconder esse pecado, né, de todos, né? Ele faz isso em 4 etapas, vai dizer aqui, olha, a primeira etapa, ele dá férias ao marido de Betseba, ele dá férias a Urias. E número 2, ele vai dizer que ele dá um banquete para Urias ali e embriaga Urias. Número 3, ele vai dizer que ele encomenda a morte de Urias. E o número 4, ele vai dizer que ele até casa com Betseba depois que Urias morre, para tentar esconder, encobrir ali a gestação de Betseba. Mas todos esses planos, todas essas etapas do plano não deram certo. E aí então Davi, ele se arrepende.
ele reconhece que ele realmente errou, ele pecou contra o Senhor, ele reconhece isso, né? Algo que Davi fazia, e isso é que promovia realmente ele ao Senhor, esse arrependimento de coração, e não foi simplesmente um remorso, algo que me descobriram, então agora ele ficou com esse remorso. Não, ele realmente se arrependia de coração, e isso está registrado lá no Salmo 51, aonde Davi se derrama, clama ao Senhor e diz e pede para que o Senhor não retire dele o espírito, né? Ele poderia entregar todo o seu reino, toda a sua coroa ao Senhor, mas que ele não viesse retirar dele o Espírito Santo. Número 3 da terceira unidade vai falar a respeito do perdão de Deus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, parte B, diz assim: Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Davi era um homem muito abastado, já estava no topo, no ápice do poder, né? Rico e muito poderoso, mas parece que nada disso agora satisfazia ele. A sua alma estava abrasada, estava em brasa, estava ali inconsolável. Ele precisava ter paz na sua alma, e a riqueza dele não ia promover isso a ele. Então ele se arrepende, né? Ele havia pecado contra Urias, havia pecado contra Aitofel, que era o avô de Betseba, havia pecado contra a sua família e também contra toda a nação de Israel. Mas também, primeiramente, havia pecado contra Deus, porque todo e qualquer pecado, primeiramente, é reportado a Deus. E assim, Davi havia cometido toda essa atrocidade contra todos eles. Mas a boa notícia é que Deus está sempre pronto para outorgar o perdão, está sempre pronto para conceder agora o perdão àquele que se arrepende genuinamente, aquele que se arrepende de todo o coração. Então o Senhor o coloca no local que deve ser colocado novamente, diante do Senhor. Infelizmente, muitos pensam que ultrapassou o limite da misericórdia de Deus. Muitos acham que o Senhor não é capaz agora de perdoar, de ter misericórdia pelo ato, pela ação, pelo aquilo que outrora lá atrás havia cometido, promoveu, né? Então, às vezes a pessoa não acha, não tem noção do tão grande misericordioso que é o Senhor. A boas novas é que o Senhor perdoa todo e qualquer pecado. Não há pecado que possa ficar sem que o Senhor venha perdoar. O sangue de Jesus não perdeu e nem diminuiu o seu efeito. Ele nos purifica de todo e qualquer pecado quando nós nos arrependemos de forma genuína. Deus convida aos que pecaram ao recomeço. Levante sua cabeça, erga-te, arrependa-te, peça perdão, e o Senhor está pronto para restaurar novamente a vida de cada um de nós. Já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: a única forma de vencermos e permanecermos em pé é através da vigilância, da oração, da submissão e obediência à palavra de Deus. Então que o Senhor possa nos abençoar grandiosamente, possa restaurar as nossas vidas e perdoar os nossos pecados, porque o Senhor é aquele que tem o poder de transformar, de perdoar e de reconstruir novamente as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que esteja sempre com as suas mãos potentes sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos guardando. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.